enfim, é curioso ouvir, enfim, falando aqui em terceiro lugar, depois de ouvir o Pedro Magalhães e o Pedro Pinheiro, hum, eu tomando o risco de ter aqui uma intervenção um pouco menos estruturada do que aquela que eu tinha planeado, eu vou tentar justamente referir-me na minha exposição também enfim, quer dizer, às apresentações anteriores, para podermos dialogar um pouco, precisamente porque nem sempre convergimos nas interpretações, não é? Então, eu começaria por dizer o seguinte, quer dizer, basicamente, parece-me que é importante, o Pedro Magalhães falou, quando se referiu à biografia dos Smiths, que ele, este homem que era, bebia um funcionário disciplinar e tal, e à noite um boêmio, um homem e era de facto assim, quer dizer, ele define-se como um aventureiro, um intelectual, quer dizer, amigo dos dadaístas, um tipo que se dava no âmbito cultural, que era de facto nessa altura estava em Munique, de facto, mas depois quando vai para lamenta-se de ter de assumir por exemplo, um posto em Colónia, quer dizer, na província, mas depois fica radiante por Berlim, vou para Berlim e tal. Portanto, é um tipo que tem este fascínio por estas, muito amigo do Ernst Jünger, não é? De quem se torna depois muito amigo, enfim, tem esta característica. Mas o que é que ele é essencialmente e o que é que marca o seu pensamento? E aqui começa uma marca mais definidora da minha abordagem. Ele é essencialmente um jurista. Ele pensa juridicamente. Ou seja, ele é um jurista de vocação filosófica, mas pensa a partir do horizonte jurídico e pensa, é de facto um católico também, por exemplo, um texto, aliás foi o primeiro texto dele que eu traduzi, o Catolicismo Romano e Forma Política, de 1923, um texto contemporâneo também daquele texto sobre a crise da democracia que o Pedro Magalhães também citou. É um texto fundamental e é de facto um católico, mas ele pensa a Igreja Católica juridicamente também. Portanto, a forma jurídica para ele é absolutamente fundamental. E essa forma é uma forma mentis, é uma forma da sua forma de pensar, é uma determinação da sua forma de pensar. E esse elemento eu creio que é o primeiro tópico que nos pode introduzir ao modo como ele vai desenvolver, quer dizer, aquilo que é, eu diria, ele, de facto, ele escreveu durante muito tempo, o último texto dele já é dos anos 70, não é? Portanto, a Teologia Política 2 já é dos anos 70, mas o período mais fecundo do seu pensamento é, de facto, a década de 20, a década de 30, e para introduzirmos esse período, essa referência à sua forma de pensar jurídica é aqui, do meu ponto de vista, fundamental. E é fundamental a sua controvérsia, a sua confrontação pensante, se quisermos, este termo alemão de eine denkende Auseinandersetzung, portanto, uma confrontação pensante com aquilo que é de facto, o horizonte intelectual mais importante na Alemanha deste tempo, que marcava de forma muito impressiva a filosofia do direito também, que é realmente o normativismo e o normativismo neocantiano. Portanto, baseado nessa distinção, nesse dualismo entre Sein e Sollen, não é? De ser e dever ser, entre essas duas ordens, digamos, da realidade que não se contaminam. Uma coisa é o ser, outra coisa é o dever ser. O Pedro Magalhães falou na tese de habilitação dele, de 1914, O Valor do Estado, que é de facto um texto que na sua forma expressa precisamente esse horizonte intelectual, portanto ele parte desse dualismo. O Pedro está desatualizado porque não há só uma tradução francesa, já há tradução inglesa e já há tradução espanhola, portanto quem quiser pode ler em espanhola, pode ler em inglês, porque hoje o francês é menos cultivado, mas enfim, portanto, mas independentemente disso, esse texto é de facto um texto que ficou desconhecido até muito tarde, ou muito pouco trabalhado até muito tarde,
muito pouco visitado, se quiserem, até muito tarde, e desvalorizado, e quando era abordado precisamente em contraste com a teologia política de 1922, como estabelecendo um contraponto. É como se ele fosse, partisse de uma posição neocantiana e depois tivesse havido ali uma inflexão. Ora, de facto, o que se passa não é isso. E o que se passa é, de facto, uma contraposição a uma abordagem, esse dualismo, como eu estava a dizer, esse dualismo neocantiano, cujo maior exponente intelectual é de facto Hans Kelsen, não é? Portanto, ele vai ficar ao longo da década de 20 um crítico de Kelsen. Aliás, eles vão parar à mesma universidade em 1932, portanto, estão no mesmo departamento de Direito em 1932. Durou pouco, porque depois com o nazismo o Kelsen é o primeiro professor a sair, naturalmente, portanto não era muito fácil ficar nessa altura, mas enfim, deve ter sido umas reuniões de departamento interessantes durante o ano de 1932. Tínhamos os dois no mesmo lugar. Mas o que é que no fundo, como é que nós podemos ver esta posição de Schmitt contra o normativismo jurídico, que era, vamos usar aqui um termo caro a Chantal Mouffe, hegemónico no ambiente cultural alemão da época? Embora eu creio que, embora não possamos, o Schmitt não o apresente desta maneira, eu creio que, enfim, para nos entendermos, eu creio que nós podemos partir aqui de uma distinção crucial entre o conceito de norma, e o conceito de ordem, Ordnung. E os dois conceitos são, na verdade, no horizonte do normativismo, são assimilados, ou seja, para o normativismo neocantiano, uma dimensão é a dimensão, como eu estava a dizer, do ser, da facticidade. Não é? A outra dimensão é a dimensão do dever ser, daquilo que é do âmbito normativo. E a ordem faz parte do âmbito normativo, naturalmente. Quer dizer, é a norma que ordena a própria realidade. De tal forma que, se nós aplicarmos às realidades sociais esta distinção, nós podemos dizer, e é isto que Schmitt não diz desta forma, mas eu creio que está de acordo com o seu pensamento, a ordem é, numa perspectiva normativista, uma consequência da norma. Ou seja, é por a norma vigorar, por existir direito, que existe uma realidade política ordenada. A alternativa ao direito é o caos, é a desordem, é a anomia. Portanto, ou há norma ou há anomia. E o Estado, o que é, na perspectiva kelseniana? O Estado não é senão a própria norma. É a personificação da própria norma. Quando nós, portanto, o Estado, nesse sentido, é uma ficção, se por ficção entendermos aqui a ideia de nos referirmos a uma realidade normativa, que é a norma, um sistema jurídico, como se fosse um ator político, capaz de tomar decisões, capaz de agir no âmbito da realidade fáctica. Mas o Estado não é senão, como eu estava a dizer, na perspectiva dos normativistas, a própria norma. O Estado é a norma personificada. É uma hipóstase, portanto. A norma hipostasiada. Ora, Schmitt, como jurista, e a argumentação é jurídica, diz, e é a base do seu ataque ao normativismo, que a relação entre ordem e norma não é inteligível segundo os padrões do normativismo. Ou seja, a ordem política nunca pode ser entendida como uma consequência da aplicação de normas. Então, qual é a relação entre a ordem e a norma, segundo Schmitt? Ao contrário do que queriam os normativistas, exatamente, o Pedro Magalhães e o Estado e Direito são perfeitos sinónimos para Kelsen. O Estado é apenas o nome que eu dou a um sistema jurídico. Não é?
Por exemplo, a soberania do Estado, o que é? É o caráter completo do sistema jurídico. Quando esse sistema jurídico é completo, então é soberano. O nome soberania refere-se a essa completude, ao caráter sistémico do próprio sistema jurídico. E por aí fora. Portanto, mas estava eu a dizer, para Schmitt, a relação entre ordem e norma não pode ser entendida dessa forma, da forma como os normativistas a entenderam. Então, o que é a ordem para Schmitt? A ordem não é, para Schmitt, uma consequência das normas, mas a ordem é a condição de possibilidade de vigência dessas mesmas normas. Ou seja, nenhuma norma é aplicada, nenhuma norma pode ser aplicada numa situação caótica. Quando nós temos uma situação caótica, as normas não vigoram. Para que uma norma possa vigorar, é necessário pressupor que haja ordem enquanto condição de possibilidade dessa vigência. Então, não é, para Schmitt, a ordem que resulta das normas, mas são as normas que resultam da própria ordem. E isto quer dizer que a ordem tem, relativamente às normas, uma independência estrutural no âmbito jurídico. Ou seja, as normas não podem subsumir a ordem. A ordem é independente das normas. Precisamente porque primeiro está a ordem, depois estão as normas. E onde é que fica aqui o Estado? O Estado, então, não pode ser entendido, como Kelsen pressupõe, como um sistema normativo, mas o Estado é a condição do próprio sistema normativo. Ou seja, o Estado tem a ver com a ordem que o próprio sistema normativo pressupõe como sua condição de possibilidade. Portanto, essa sinonímia, ou essa assimilação, essa identidade entre Estado e ordem, para Schmitt, não é possível. Não sei se fui claro nesta primeira ideia. Ou seja, a condição para que haja direito é haver uma ordem e onde é que reside a condição dessa ordem? No próprio Estado. Então o Estado não é redutível às normas, não é redutível ao direito, mas o Estado antecede o próprio direito e a sua vigência como condição de possibilidade desse mesmo direito. E, portanto, o Estado é independente do direito. Vou citar aqui um parágrafo da Teologia Política onde se vê isso muito bem. Diz ele o seguinte, e passo a citar: a norma precisa de um médium homogéneo. Depois já lá irei ao conceito de homogeneidade, mas a norma precisa de um médium homogéneo. Esta normalidade fáctica não é meramente um pressuposto exterior que qualquer jurista possa ignorar. Ele faz antes parte da sua validade imanente. Não há qualquer norma que seja aplicável a um caos. Aquilo que eu tinha dito antes. A ordem tem de ser produzida para que a ordem jurídica tenha um sentido. A ordem tem de ser produzida para que a ordem jurídica tenha um sentido. Eu faço aqui um parênteses. Na tradução inglesa deste texto, é muito engraçado, porque os países têm as suas tradições intelectuais, e então há aqui eu não vou dizer um erro de tradução, não é um erro de tradução, mas o que a tradução inglesa diz do Schwab é: tem de existir ordem. Tem de existir ordem para que a ordem jurídica tenha um sentido. Ora, não é tem de existir, tem de ser criada. Erstellen, tem de ser criada a ordem. E quem é que cria a ordem? O Estado. Tem de ser criada a ordem para que a ordem jurídica tenha um sentido. E, portanto, esta citação estendia-se, mas
mas excesso por aqui. Então, este primeiro elemento aqui é muito importante. Então, o Estado, nesse sentido, é a ordem, é o representante aqui da ordem. E, portanto, se a ordem não se reduz às normas e é a condição de possibilidade da vigência dessas mesmas normas, então nós podemos sempre, diz Schmitt, invocar uma situação heurística, não é preciso que essa situação se dê facticamente, mas uma situação cuja existência é pressuposta, é exigida pela própria distinção entre ordem e normas. Isto é aquilo que ele chama de estado de exceção. O que é que acontece no estado de exceção? O estado de exceção é aquela situação fáctica na qual, para que o Estado se salve, o conceito tradicional de salus populi, não é? De salvação do Estado, para que a ordem seja garantida, as normas são suspensas. O Pedro Magalhães referiu-se rapidamente ao livro A Ditadura, é aquele que, de facto, é o conceito de ditadura comissária, não é? Quer dizer, que está aqui em causa. Mas é essa situação, o estado de exceção, é, portanto, uma situação hipotética, mas que é exigida pela distinção entre normas e ordem, na perspectiva schmittiana. Pela não redução de uma coisa à outra. E, portanto, o que é que acontece no estado de exceção? No estado de exceção, as normas são suspensas em função da garantia da ordem ou em função da salvação do Estado. Portanto, esperem aqui, dê-me só aqui um segundo que eu estou aqui a receber SMS atrás de SMS, não sei aqui o que se passou, está bem? Só um minuto. Ok, desculpem. Mas, portanto, este elemento aqui é muito importante. Portanto, o que é que faz, o que é que exige essa situação hipotética, na qual é possível pensar uma situação onde, para garantir a ordem, seja necessário intervir e agir à revelia das normas? Ou seja, o estado de exceção. No estado de exceção, as normas não se aplicam, cá está. E como não se aplicam, isso quer dizer que elas são desativadas nos seus efeitos. As normas, no estado de exceção, não produzem efeitos. Isto é, não são aplicadas. Mas a circunstância de não serem aplicadas não quer dizer... Aqui há um intérprete de Schmitt, não é só um intérprete de Schmitt, é um pensador original e muitíssimo original, mas que lê esta situação muito bem, que é o Giorgio Agamben, no estado de exceção. No estado de exceção, não se introduz o caos, não se introduz a anomia, como eu estava a dizer. No estado de exceção, as normas não desaparecem. Pelo contrário, as normas continuam existentes. Só que as normas continuam existentes como se não existissem. Als ob, há aqui uma situação de ficção kantiana. Als ob, como se não existissem. Elas vigoram como se não vigorassem. Ou seja, o seu modo paradoxal delas estarem presentes é estarem ausentes. Ou seja, elas não produzirem efeitos. Então, o estado de exceção não é nem anomia, nem uma situação normal. É um terceiro. É aquilo que o George Agamben vai chamar um limiar entre uma coisa e outra. É um nem. Nem é normalidade, nem é caos. É uma situação paradoxal na qual, portanto, o Estado adquire a sua máxima radicalidade, que só é possível conceber essa máxima radicalidade quando se autonomiza o Estado do aparelho normativo que o próprio Estado sustém. E isto leva-nos a um outro conceito, que é o conceito de decisão. Quer dizer, quando eu tento identificar o que é o Estado para além das normas, ou quando Schmitt tenta pensar o que é o Estado para além das normas, ele diz, bem, o Estado para além das normas é decisão.
E por isso é que o Estado é soberano. Ou seja, a soberania não pode ser entendida de uma forma liberal, como a soberania do direito ou a soberania das normas, mas a soberania é sempre a condição de possibilidade da vigência das normas a partir precisamente de uma dimensão fáctica, cá está, que remonta à possibilidade da decisão. Então, nós temos dois tipos de normas. Temos normas puramente normativas e temos normas que remetem a essa decisão. Schmitt chama a isso, a esta tese jurídica, como digo, ele está a pensar juridicamente, chama a isto decisionismo. E o decisionismo jurídico, para ele, é muito importante, cá está, porque realmente ele pensa juridicamente, pensa como um jurista, mas ele não é um professor de direito canónico, daqueles tipos que só sabem direito constitucional e não sabem de mais nada. Não. Quer dizer, ele de facto interessa-se por literatura, ele engaja-se politicamente, embora não tenha pertencido a partidos políticos, já lá vou depois à militância fugaz no Partido Nacional Socialista, tem simpatias pelo centro católico, mas nunca adere ao centro católico. Portanto, ele vai estar nessa pluralidade de interesses, não é? Sempre a pensar juridicamente, mas cá está, mas não é um jurista, que só se interessa por direito e que só se ocupe de direito. Esse elemento é muito importante. E, portanto, isso tem implicações para um pensamento político também, não é? Eu aqui refiro. Portanto, este era um primeiro ponto. Segundo ponto, eu vou ter 3 pontos e depois não os maço mais. E se tiver a falar demais, peço mesmo ao Tiago, e não é retórica, é mesmo a sério, que me diga que me estou a estender muito, porque eu depois tenho dificuldade, sempre tive em controlar o tempo. Mas segundo ponto, que eu acho muito importante aqui. Que implicações é que isto tem, então, para o pensamento político? E aqui a minha interpretação realmente do Schmitt diverge um pouco do Pedro Magalhães, quando no que ele diz acerca da questão do povo e deste populismo neo-autoritário e, portanto, da questão da homogeneidade. Como ele. Então, o problema da decisão política, o que é que a decisão... que é, como digo, uma questão que para ele é central como jurista e que vem da sua abordagem como jurista do direito. Portanto, a decisão não é apenas redutível à aplicação das normas, mas a decisão antecede as próprias normas, antecede a Constituição. Em última análise, a própria Constituição é decisão. Ou seja, ele, na teoria da Constituição de 1928, vai dizer, nós, portanto, no tal manual de direito constitucional, quando ele diz, a Constituição não pode ser entendida apenas como um complexo de normas. A Constituição é uma decisão substancial subjacente a essas mesmas normas. Por causa disso, porque a decisão é irredutível às normas. E, portanto, isto remete ao... como é que é? A decisão, sim, é uma Gesamtentscheidung, exatamente. É uma decisão fundamental do povo sobre a sua forma política. Portanto, há aqui uma referência a algo não normativo, a sempre um resto não normativo que apela a essa dimensão da decisão. Mas a centralidade da decisão que se prende com o conceito de soberania, a decisão o que é que faz? A decisão implica aqui 2 elementos que são fundamentais. O primeiro é a ideia de que a unidade política nunca é uma unidade política imanente. Ou seja, e este é o elemento pelo qual eu vou aqui contrariar um pouco a abordagem de ler o conceito de povo a partir da ideia de homogeneidade. Ou seja, o povo, para Schmitt, ele é lido a partir do conceito de igualdade, claro, não é? E, portanto, é verdade que a democracia, a sua abordagem da democracia tem a ver
com esta noção, os iguais são tratados como iguais e, portanto, pela mesma ordem de razão, os diferentes são tratados como diferentes. Portanto, há aqui um princípio, de igualdade, mas a unidade política do povo não é nunca, em Schmitt, uma unidade política imanente. O povo não é uma unidade política por si próprio. Ou seja, por outras palavras, a unidade política do povo não resulta do conceito de identidade do povo consigo próprio. Do princípio de identidade, ou ao princípio de identidade, deve juntar sempre um outro princípio, a que Schmitt chama o princípio da representação. E é o princípio da representação que introduz precisamente a unidade política do próprio povo. Ou seja, por outras palavras, não há povo sem Estado, se quiserem. Não há povo sem Estado. E o elemento que traz a identidade política para o povo, ou a unidade política no povo, é esta relação entre povo e Estado. E isto quer dizer que o povo em si mesmo encerra já sempre, não é um pluralismo, mas é uma pluralidade fundamental. O povo não é uma unidade imanente por si próprio. Certo? E onde é que isto se vê muito bem? Vê-se, creio eu, na analogia que ele faz, que ele estabelece entre o Estado, como católico, entre o Estado e a Igreja. Ele diz, o Estado, no fundo, e a Igreja são duas formas políticas similares. Por isso é que Estado e Igreja convergiram politicamente, sempre de várias formas, desde a unidade entre o trono e o altar até outras formas de associação. Mas o que é que se passa na Igreja? E quando ele fala na Igreja Católica, não é? Quer dizer, ele não fala num conjunto de igrejas. A única Igreja é a Igreja Católica. Então, os católicos, o que é a Igreja? O que é o povo, entre aspas, católico em si mesmo? Ele chama-lhe, dá-lhe um nome que, aliás, ironicamente, ele vai buscar a um teólogo protestante, o Adolf Harnack, que vai dizer que o catolicismo é uma complexio oppositorum, ou seja, um complexo de opostos. Os católicos nunca são uma unidade imanente, nunca são... não há uma unicidade nunca, ou uma homogeneidade, se quiserem, do catolicismo. Há sempre católicos para todos os gostos, não é? E a pluralidade dos católicos é imensa. E dessa pluralidade faz parte o conflito. Há católicos de esquerda, há católicos de direita, há católicos monárquicos, há católicos republicanos. Eu estou quase a citar o livro dele, de 1923. Há católicos do Opus Dei, há católicos da libertação, dos movimentos da teologia da libertação. Há católicos, ele diz até há católicos comunistas, há católicos, enfim, e todos são católicos. Há católicos ultramontanos, todos são católicos. O que é que introduz no catolicismo a sua unidade política? Não é nenhuma possibilidade de unidade através de uma imanência. Ou seja, os católicos não se... não há uma unidade construída no catolicismo que venha de baixo, que venha da associação entre os católicos que dizem vamos esquecer as diferenças e vamos unir-nos porque somos todos católicos. Não, isso não existe. Schmitt diz que a unidade política do catolicismo vem de cima, não vem de baixo. Vem do Papa, ele é um católico do Vaticano I, não é do Vaticano II, mas vem do Papa e da possibilidade do reconhecimento do Papa como possível decisor infalível. Temos aqui o dogma da infalibilidade do Papa, não é? Que é reconhecido como dogma da Igreja Católica em 1861, portanto, no Concílio Vaticano I, mas que Schmitt adota, aliás, como leitor de um pensador de que ele gosta muito, um contra-revolucionário chamado Joseph de Maistre, em que vai dar muito valor a esta ideia. Na verdade, a infalibilidade do Papa é
no fundo, o modelo para que o Estado pense o quê? Pense o conceito de soberania. Ou seja, e a soberania pensada justamente a partir dessa ideia de representação. Da mesma forma como a unidade política da Igreja está no Papa, em última análise, não é imanente ao povo católico, mas está no Papa, e no Papa como representante dessa unidade política. Ou seja, a unidade política não existe facticamente, não é uma realidade fáctica. Voltamos àquela dualidade que já estava no valor do Estado. Não é? A unidade política é uma ideia. E essa ideia não existe facticamente. Como é que ela vai passar a existir? Como é que ela vai começar a vigorar no plano fáctico? Através de um mediador. E esse mediador é o Papa. Ou seja, o Papa representa a ideia de unidade política do catolicismo. Da mesma forma como o soberano, ou como a soberania no Estado, não representa o povo, representa a ideia de unidade política do povo. E essa ideia não existe senão na própria soberania. Portanto, aqui há um afinar do conceito de representação. Portanto, nós muitas vezes, naturalmente, através de uma tradição, de uma tradição liberal, e nós pensamos, bem, a representação é a representação das pessoas e da pluralidade e das diferenças e do povo concreto. Não, quando Schmitt fala do princípio de representação, não fala de representação das pessoas, nem fala de representação do povo. Fala de representação da ideia da unidade política do povo. E essa ideia não existe facticamente presente, senão no próprio representante. Não é? Ou seja, da mesma forma que sem o Papa não existe unidade política da Igreja, assim também sem o soberano e sem o Estado não existe unidade política do povo. Portanto, o povo tem aqui essa característica, ele não é propriamente uma unidade política a partir de si próprio. Agora, é verdade que isso não quer dizer que o povo seja pura pluralidade. Ou seja, por outras palavras, o Estado não é a Igreja. A Igreja é universal. Só há, para Schmitt, uma Igreja. E, portanto, em última análise, todos podem ser católicos. Aliás, católico quer dizer universal, precisamente. Não é? Quer dizer, só há uma Igreja. Ou seja, não há limites à pluralidade. Não há limites à abrangência do próprio catolicismo. Ou seja, os que estão fora da Igreja, na perspectiva da unidade da Igreja, são para converter, não é? Ou seja, a Igreja é santa, católica e apostólica. Ou seja, quer expandir-se, quer converter, quer fazer com que os não católicos se tornem católicos. E não há limites à expansão do catolicismo, na perspectiva da Igreja. Para o Estado não é assim. O Estado pertence a uma realidade política que é, diz Schmitt, no conceito político, a expressão é dele, um pluriversum, não um universum. Ou seja, o Estado implica a existência de outros Estados. E, portanto, isto quer dizer que o Estado de que ele está a falar é sempre um Estado já nacional. E, portanto, nesse sentido, a pluralidade do Estado não é ilimitada. Tem de haver no povo uma certa, e agora o termo, aqui há uma dificuldade se nós traduzimos por homogeneidade, do meu ponto de vista, perdemos a riqueza do termo, que é uma certa Gleichartigkeit, ou seja, uma certa semelhança, uma certa similaridade. O termo, vou pôr aqui no chat, que é um termo que aparece em vários textos, Gleichartigkeit. Portanto, há no fundo é uma igualdade, mas uma igualdade não no sentido da Gleichheit, é uma certa similaridade. Portanto, o povo, sendo plural, dizer assim, no fundo essa pluralidade é limitada.
Isto quer dizer, o Schmitt está a falar, quando fala no Estado soberano, não está a falar em impérios, no modelo do império, por exemplo, no Império Bizantino, ou no Império, sei lá, no Império Otomano, que unia sob uma unidade política várias comunidades muito diferentes. Não, o Estado que ele está a falar é o Estado europeu, e o Estado europeu não fez outra coisa, desde que se consolidou, senão agir no sentido de homogeneizar a sua população, não é? Que, sob o ponto de vista cultural, sob o ponto de vista religioso, sob o ponto de vista linguístico, quer dizer, o Estado vai se legitimar através de uma certa unidade do povo. Mas essa unidade do povo não é uma unidade que, do meu ponto de vista, possa ser pensada a partir da ideia de homogeneidade e do que nós ligamos a isso. Aliás, a própria rejeição de Schmitt do conceito de pluralismo, essa é outra questão. De facto, ele rejeita a ideia de pluralismo. Mas de que pluralismo é que ele está a falar? Ele está essencialmente a falar da tese do pluralismo de Lasky, não é? Quer dizer, a ideia, o pluralismo para ele, o pluralismo que ele está a rejeitar é um pluralismo que parte da ideia de que o Estado não tem não tem nenhum privilégio junto de outras organizações. Portanto, temos o Estado pluralista, precisamente porque porque não há limites nesse pluralismo. Portanto, ter o Estado. O Estado é uma associação, entre outras. O Estado é uma associação como o Benfica, ou uma associação como. Portanto, pode-se pertencer a um Estado da mesma forma que se pode pertencer enfim, desculpem o exemplo, não é? ao Benfica, ou uma outra associação qualquer. Para Schmitt, não. O Estado não é uma associação como outra qualquer. O Estado é a instância pela qual precisamente a ideia de unidade política é introduzida no mundo. Portanto, isso é um contínuo, há aqui um contínuo no seu pensamento. O texto que o Pedro Magalhães começou a falar, o valor do Estado, não é? Precisamente, qual é o valor do Estado? O valor do Estado é justamente o criar no mundo, o introduzir no mundo, esta unidade política. Unidade política é essa que não existe senão sob a mediação do próprio Estado. Peço desculpa, professor. Estou a estender. Se puder, sim. E vou mesmo estender-me. Eu acho que esta ideia. Depois duas últimas notas. Reforçando o que eu estava a dizer, eu acho que uma das situações que mostra precisamente essa concepção do povo que não parte da homogeneidade é precisamente, por paradoxal que possa parecer, a sua relação com o nacionalsocialismo. Aquele quando ele vai, por várias razões, por um lado por questões pessoais, e obviamente de oportunismo também, de aproveitar o momento, em 1933, mas também por uma questão de coerência intelectual, porque ele estava convencido, como muita gente estava convencido, que a chegada de Hitler ao poder em janeiro de 1933 ia resolver o problema da manutenção da ordem pública no âmbito do Reich, quer dizer, no âmbito da República de Weimar. Portanto, não entendia isso como uma espécie de revolução, mas entendia isso como uma restauração do princípio da ordem e dessa ordem que estava a ser subvertida precisamente por uma leitura, segundo ele, normativista da Constituição. Ele vai escrever aqui um livro muito importante, que é pena não termos aqui tempo, mas é um livro chamado... na verdade é um livro muito pequeno, mas é um livro que é tão pequeno quanto é importante para o seu pensamento político. É um livro chamado Estado, Movimento, Povo, em 1933. E nesse texto, ele, ao mesmo tempo que vai introduzir algum vocabulário que, no fundo, pensava ele, e bem, porque foi o que aconteceu, vai fazer com que ele se aproxime dessa versão muito homogeneizante do povo, muito populista nesse sentido do povo, que é
que é do nazismo ortodoxo, não é? Quer dizer, o povo como uma categoria racialmente homogénea, etc., vai introduzir, por exemplo, vai transformar este termo Gleichartigkeit num outro termo que de conotações quase racistas, ou podia ter conotações racistas, que é o termo, reparem, Artgleichheit. É muito interessante esta Artgleichheit. Vai traduzir uma coisa na outra. Ao mesmo tempo que faz isso, ele recusa sempre que o povo seja uma unidade política homogénea e imanente, mesmo nesse texto. Vai, nesse texto, definir o povo, por causa disso, como aquele lado, aquela dimensão da política que é resistente a isso, ou seja, que é impolítica, unpolitisch, como ele diz. E por causa disso, há um conjunto de autores nazis, comprometidos com o nazismo, portanto, conjunto de académicos, que o vão, desde logo, atacar. Portanto, é todo um tema por si, o percurso intelectual de Schmitt no Terceiro Reich, particularmente entre 1933 e 1936. Deixem-me citar só aqui um texto de um senhor chamado Otto Kallreuter, que era professor de Direito em Freiburg, um texto de 1935 chamado Volk und Staat in der Weltanschauung des Nationalsozialismus. Portanto, povo e Estado na Weltanschauung, na visão do mundo do nacionalsocialismo. E cito, diz ele, o povo é, segundo a teoria de Carl Schmitt, está lá escrito, o povo é, segundo a teoria de Carl Schmitt, não uma grandeza política, mas é a massa que é dirigida pelas decisões políticas de um grupo dirigente, sem que ela própria seja uma grandeza política. Temos aqui uma concepção de povo que já antes encontrou uma expressão particularmente característica no desprezível dito de Hegel. E qual é o desprezível dito de Hegel? O povo é aquela parte do Estado que não sabe o que quer. É uma cita, isto está nas linhas fundamentais da filosofia de direito, que é um ataque de Hegel a Rousseau, não é? Quer dizer, mas é muito interessante a percepção que o nazismo ortodoxo vai ter de Schmitt. O que é que o nazismo ortodoxo tem ou encontra em Schmitt, ou porque é que ele encontra em Schmitt uma espécie de parvenu, quer dizer, um tipo que se tenta ali, uma revista, não é? Que tenta ali furar e dar-se com o poder estabelecido. O que é que eles têm a objetar contra Schmitt? Precisamente a concepção de povo. Schmitt não concebe pensar o povo de forma homogénea. E por isso é que pensa o político não a partir da substância do povo, mas pensa o político como antagonismo. Mas isso é o que Chantal Mouffe vai buscar ao Schmitt. Mas, enfim, isto era uma coisa que eu queria dizer. Depois a segunda vou deixá-la, que era precisamente a questão do conceito da distinção entre inimigo e adversário de que o Pedro Pinheiro falou. Porque justamente só para terminar, justamente esta distinção nos permite compreender que Schmitt é verdade e as reservas que a Chantal Mouffe tem relativamente ao conceito de inimigo e o traçar a distinção entre antagonismo e agonismo. Portanto, o agonismo é a relação entre adversários que, apesar de tudo, têm um fundo comum, reconhecem um fundo comum e se reconhecem entre si. Não é? O antagonismo não. O antagonismo é uma relação entre inimigos que podem, em última análise, levar à guerra. E, portanto, Schmitt pensa o político a partir do antagonismo, segundo a Chantal Mouffe, enquanto que a Chantal Mouffe tenta pensar o político a partir do agonismo, e, portanto, pensar o político como uma relação entre adversários e inimigos. Mas o curioso é que nessa relação de agonismo está presente uma luta pela hegemonia que, em última análise, leva não é à erradicação do inimigo, mas é ao seu cancelamento. O termo não existia na época, mas podemos. Ou seja,
O adversário, em última análise, pode não ser erradicado, mas pode não ser reconhecido, pode não ser cancelado. Enquanto que para Schmitt, a relação de inimizade não pode nunca excluir a relação do reconhecimento. Ou seja, a relação do político, a relação amigo-inimigo, pode estender-se ao grau extremo de inimizade e, portanto, em última análise, levar à guerra. Mas o que não pode haver é uma espécie de relação, uma relação de cancelamento mesmo entre inimigos. Inimigos não se cancelam, inimigos respeitam-se. E essa é a base da distinção, uma distinção muito importante que Schmitt faz, depois o Derrida e outros vão explorar, que é a distinção entre hostis e inimicus, ou seja, hostilidade e inimizade. Não é? Portanto, quando Schmitt está a falar de inimigo, está a falar do inimigo público. Não está a falar de um inimigo que se odeia, que tenha de ser horrível, que tenha de ser desconsiderado sob o ponto de vista pessoal, ou sob o ponto de vista, como ele diz, é possível ter relações com os inimigos. O inimigo não tem necessariamente de ser mau, não tem de ser necessariamente perverso, não tem de ser... E, portanto, há muita atenção de Schmitt quando se considera esta relação amigo-inimigo, ao problema, embora ele nunca o refira desta forma, ao problema daquilo que, sob o ponto de vista de um vocabulário hegeliano, podíamos chamar o problema do reconhecimento. Esse elemento aqui é muito importante. Enfim, desculpem estas notas assim muito pouco organizadas, mas enfim, as duas intervenções anteriores acabaram por me conduzir mais para aí. E acho que é mais interessante também dialogar nestes fóruns. Obrigado. Muito bem.